Você já deve ter percebido que a conta de energia elétrica vem ficando mais cara nos últimos tempos, não é mesmo? Um dos fatores que explicam esse cenário é a grave crise hídrica que estamos vivendo. Sem água suficiente para gerar energia, é preciso ligar as termoelétricas, que deixam o custo da produção mais elevado. Diante desse cenário, será que corremos o risco de apagão ou de ter que voltar ao racionamento? Para responder a essas perguntas é que conversei com o coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético da UFMT, Ivo Dorileu. Ivo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar aqui no Papo com Ela sobre essa situação cada vez mais preocupante, que é o apagão que a gente vem aí temendo nos últimos dias aqui no nosso país. Queria que você pudesse explicar para a gente, Ivo, quais são os fatores que colaboraram para que a gente chegasse na atual situação que a gente está hoje. Bom, Michele, boa tarde, o prazer é todo meu, é uma satisfação grande falar com vocês nesse programa. E a questão aqui da crise hídrica e do apagão realmente é preocupante, mas não nos deixa numa situação completamente desfavorável. O que ocorre no país de 2014 para cá? É verdade que nós estamos há 7 anos com uma escassez hídrica, né, com problemas hídricos no país. E é verdade também que 2021 é o pior ano que nós estamos passando dessa escassez. Bom, dito isso, nós temos que relembrar o passado de mais ou menos 20 anos, que foi o apagão de 2001, quando o nosso sistema elétrico ainda engateava em termos de regulação do setor. E essa regulação, ela passou a ser muito mais forte, muito mais eficiente nos últimos 20 anos, a partir daquele evento, principalmente. Bom, naquela época, nós não tínhamos um sistema chamado hidrotérmico, né? Porque nós temos um sistema que é baseado na geração hídrica e na termoelétrica, né? E hoje já com um acréscimo de eólicas, solar fotovoltaica, biomassa, a própria nuclear, né? Estamos aí com a Angra 3 em vias de ser construída e terminada. Bom, naquela época, então, o nosso sistema era um pouco mais ineficiente em termos de geração e transmissão. Ocorreu que, ao longo dos anos, o nosso sistema ficou muito mais robusto e muito mais consistente em termos de geração e de transmissão. Hoje nós contamos com 146 mil quilômetros de linha de transmissão que interligam as bacias hidrográficas do país. Então, dá um certo conforto esse sistema, porque há a possibilidade, então, de nós migrarmos energia elétrica de uma região para outra. O mesmo ocorreu com o incremento de novas fontes de energia elétrica no sistema. Tivemos um substancial incremento de energias renováveis, algumas usinas hidrelétricas foram incrementadas no sistema também, mas temos o problema de que, de alguns anos para cá, as hidrelétricas com reservatórios elas foram deixadas meio que de lado. E isso foi um erro do planejamento. Mas não um erro previsto, foi um erro simplesmente porque o sistema operaria bem com o que nós tínhamos. Mas o sistema também ele é afeito às adversidades climáticas. E é isso que vem ocorrendo. Ivo, quando você fala de hidrelétricas com reservatórios, a gente pode usar Furnas em Manso como um exemplo, é isso? Isso, perfeito. Exatamente isso. E o setor elétrico, a geração elétrica, ela é uma usuária da água, né? Então, como nós temos aqui em Mato Grosso, por exemplo, Manso, aqui próximo de nós, a 100 quilômetros de Cuiabá, nós usamos essa água com finalidades múltiplas. Por exemplo, a geração de energia elétrica, a irrigação, né, o lazer,
né? Há muitos Criação de condomínios, peixes, né? criação de peixes, exatamente. Então, há essa multiplicidade de usos que nós temos sim que avaliar com cuidado. Então, não vai faltar água somente para a geração de energia elétrica, mas vai faltar água também para irrigação, para abastecimento humano, para dessedentação animal. Então, a preocupação é muito mais ampla do que nós imaginamos, né? Ivo, você fala para a gente assim que ainda estamos numa situação confortável pela evolução que a gente teve no nosso sistema energético, mas a gente ainda, eu venho lendo algumas coisas e algumas correntes vêm dizendo, como você bem contou para a gente, de 2021 ser um dos piores anos, em 91 anos que tem essa triagem, 2021 está sendo mais crítico para o setor energético. Vamos dizer assim, como você colocou, que a crise hídrica não vai afetar só a questão energética, como todo o resto, o nosso sistema ainda é muito refém da água para a produção de energia, embora tenha adicionado, como você disse para a gente, energia solar, eólica, de biomassa. Assim, a questão é que o nosso sistema elétrico ele era predominantemente hidrelétrico até a década de 90, né? Ele tinha mais de 80% de geração hídrica. Hoje, nós estamos em volta de 63% a 62% na matriz elétrica, contando com as usinas tocadas a água. E aí nós inserimos as PCHs, né, que são a maioria a fio d'água, e as hidrelétricas com reservatório. Como houve muito incentivo às PCHs, elas foram priorizadas nos governos passados para aumentar essa potência instalada no sistema. O que nós temos que avaliar é que as usinas com reservatório, elas são fundamentais para o nosso sistema. E hoje nós estamos reduzindo essa capacidade de reservação de água, porque não há fontes renováveis como a solar, a eólica, que possam dar conta de atender a demanda. São as chamadas fontes intermitentes. Elas não operam ao longo de todas as 24 horas do dia. Elas são chamadas de intermitentes, porque elas não podem satisfazer as nossas necessidades durante todo o tempo. Então, é necessário que haja reserva. E essa energia de reserva, o governo agora, no planejamento, está cuidando para que se faça leilões de reserva de energia. Então, isto é fundamental. Agora, o que tem acontecido é que, nesses leilões, apenas e tão somente pouco mais de 5% a 7% são hidrelétricas. Então, é uma preocupação ainda, porque o restante é biomassa. É verdade que as termoelétricas são usinas que nos garantem, sim, uma energia firme. Elas são chamadas de despacháveis e, por isso, elas são firmes, mas a maioria da energia de reserva é intermitente. Eólica, solar fotovoltaica, né? Então, há necessidade de nós investirmos com firmeza ainda em hidrelétricas com reservatório, basta ver a situação atual, e também terminar a nossa nuclear, a Angra 3, que quer queira, quer não, ela é uma usina que gera potência firme nas 24 horas por dia e é uma usina segura, até prova em contrário, né? A questão aí é de onde jogar o lixo radioativo, essas coisas, essas questões que são outro tipo de discussão. Mas o que nós precisamos hoje são de usinas que nos gerem energia elétrica com firmeza, energia firme. Ivo, diante de tudo isso que a gente está conversando, você acredita que a gente corre o risco de cair de novo num sistema de racionamento? O próprio Operador Nacional do Sistema, ONS, ele nos indica que não. Porque há várias medidas sendo tomadas, né, para que isso não ocorra.
Hoje, a nossa carga é de cerca de 50% da nossa capacidade instalada no país. Então, há um conforto bastante grande nessa questão. Agora, o que acontece? Esse conforto está nos sendo dado pelas termoelétricas, que tem um custo muito mais elevado, Deixa a né? energia mais cara, né? Deixa a energia mais cara, vide aí as bandeiras tarifárias, os reajustes subsequentes aí, bandeira vermelha para cá, bandeira vermelha para lá, patamar 1, patamar 2. Então, essa questão aí de ocorrer um apagão ou um racionamento, ele não existe. Neste momento, ele não existe. Os especialistas, os colegas que falam, eles garantem que não. Mesmo porque essas medidas elas estão tendo efeito. Por exemplo, a resposta da demanda, que é um programa que o cidadão, nós, cidadãos comuns, temos que adotar sempre, que é a economia da energia em casa, que é a economia da energia no trabalho. A indústria tem que tomar a sua iniciativa e fazer conservação, eficiência energética, todas essas medidas ajudam a preparar um ambiente que não haja apagão, que não haja racionamento. Então, hoje, a condição do sistema elétrico nos garante que não deve haver apagão. Inclusive, o último leilão foram de 10 gigawatts de oferta de energia a mais do que nós já temos. E isso é muito maior do que o crescimento da demanda de energia elétrica. Ivo, quando você fala dessa preocupação que a gente precisa ter justamente na questão de usar a energia de maneira sustentável, né? Se preocupando não somente com essa questão financeira, que é o que a gente tem nesse momento, mas com o funcionamento de todo o nosso sistema, que dicas você podia dar para quem está assistindo a gente, né? Por exemplo, quem está pensando em colocar um sistema de energia solar em casa, isso compensa, já é acessível hoje? Que outros métodos a gente teria? A questão de nós fazermos economia de energia, ela é fundamental. Deve ser um hábito que nós devemos adquirir ao longo do tempo. É cultural, né? Alguns países, como Estados Unidos, Japão, Itália, Espanha, já fazem esses tipos de atividades em casa, no trabalho, na indústria, com bastante frequência. E no Brasil ainda não é tão disseminada essa cultura da eficiência energética. Tanto é que nós temos aí, por exemplo, na indústria, mais de 50% dos motores elétricos da indústria são ineficientes ainda pertencem a um parque de motores ainda já envelhecido e com rendimentos muito abaixo do eficiente. Então, o que nós temos que fazer em casa, no trabalho, evitar equipamentos que usam demasiadamente energia elétrica, equipamentos ineficientes, né? Lâmpadas antigas, né? Como aquelas lâmpadas incandescentes que já nem usam mais, nem estão mais à venda, ou as fluorescentes antigas e as PLs, as chamadas PLs. Hoje o indicado são as LEDs, né? Que têm muito menor potência e consomem muito menos. Os nossos aparelhos de aquecimento de água, com chuveiro elétrico, aquecedores, boilers, todos esses equipamentos nós temos que saber o tempo de uso, né, para não consumir excessivamente durante muito tempo. Refrigeradores, nós estamos numa cidade quente, é verdade, é difícil nós adotarmos certas medidas, mas sempre cabe algum percentual de economia de energia. A energia solar ela é importantíssima como fonte na nossa matriz. Quem quer investir em energia solar deve fazê-lo, sim. Ela é uma recomendação altamente apropriada, inclusive para esses tempos de transição energética, porque nos dá uma garantia de fornecimento de energia elétrica muito mais barata ao longo do tempo. Ela vai ser paga por 2 ou 3 anos, ela estará paga completamente para um uso
de até 25 anos dos módulos solares. Então, é uma vantagem muito grande, apresenta benefícios para o meio ambiente, benefícios para o nosso bolso, né? Benefícios para todo mundo. Agora, é preciso que a regulação no Brasil, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela coopere no sentido de que todos os consumidores, aqueles que não têm energia elétrica da fonte solar, não sejam prejudicados também com os consumidores que têm. Isto é, aqueles que produzem sua própria energia, que eles usam o sistema de distribuição também, assim como nós que não temos a energia solar, podemos não ser prejudicados pelas tarifas altas que subsidiam, às vezes, as outras fontes, né? Ivo, quando você fala para a gente dessa necessidade que a gente tenha usinas hidrelétricas com reservatórios, como nós temos ali no Lago do Manso, esse tipo de forma, né, de produção de energia, ele traz algum impacto ambiental por conta desse represamento? Bom, é sabido, Michele, que nós conhecemos o comportamento dos reservatórios, dos grandes reservatórios, por pouco mais de 100 anos, né? Eles começaram a ser utilizados no início do século passado. Então, o comportamento dos reservatórios no meio ambiente, ele vem sendo estudado e aprimorado, né? Nós sabemos que grandes reservatórios emitem metano, criam algas azuis que são prejudiciais ao meio ambiente, ao meio aquático, mas tem muitos outros benefícios que podem ser auferidos do uso múltiplo da água em reservatórios. Tem os seus impactos, sim, como eu já disse, a emissão de gases, né? Mas são, assim, de certa forma, controláveis. Eles são controláveis e eles não afetam tanto quanto outros impactos ambientais têm em outras fontes. Agora, nós não vamos fugir, de forma alguma, de impactos ambientais quando se fala em fontes de energia. Qualquer fonte, ela vai impactar. Por isso, não existe a fonte de energia limpa. Nem o sol nos dá nós usamos como energia limpa, porque nós precisamos arrancar do meio ambiente metais, minerais, para fazer as placas solares, né, para fazer os cabos, os equipamentos. Então, tudo isso, no contexto todo, ele é uma fonte que vai impactar, assim como os reservatórios impactam, sim, o meio ambiente. Ivo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Papo com Ela. Deixo o microfone aberto para você, caso queira fazer mais alguma consideração que a gente não tenha abordado até o momento. Bom, eu tenho só a agradecer, Michele, essa oportunidade de fazer uns esclarecimentos, de falar sobre a questão energética nessa crise hídrica, né? O que nós temos que colocar na mente é que gerar energia é um risco, sempre será, né? Nós não temos como apertar um botão e a eletricidade sair num cabo, num fio ou sem fio e chegar às nossas casas para a gente usar com todo conforto. Então, há sempre um risco. Então, o que acontece hoje com o Brasil é um evento que vem ocorrendo há mais de 7 anos, mas que nós temos que levar em conta que nós temos outras fontes, nós temos a biomassa, nós temos minerais para usar em termoelétricas, e é esse o nosso desafio, é gerenciar todos esses recursos, essa abundância de recursos que nós temos. Ei, não saia da frente da telinha, a gente volta já.